A última ceia. A noite que parecia perfeita. Nenhuma câmera registrou o momento exato em que tudo começou a dar errado. Porque naquela noite ninguém estava olhando para onde deveria. Na madrugada de 25 de dezembro de 2016, uma mulher morreria dentro da própria casa. Cercada de pessoas, cercada de luxo, cercada de sorrisos. Mas horas antes, tudo parecia perfeito demais. A mansão da família Albuquerque, em um condomínio fechado nos arredores de São Paulo, estava irreconhecível. Luzes de Natal importadas da Alemanha iluminavam o jardim milimetricamente planejado. Árvores decoradas por um designer famoso. Uma mesa posta com porcelana inglesa que atravessará gerações. Ali ninguém falava de problemas. Ninguém levantava a voz. Ninguém suspeitava de nada. No centro daquela noite impecável estava Isabela Albuquerque, 48 anos. Vestido vermelho vinho, colar de diamantes refletindo os lustres de cristal. Ela sorria para filhos, netos, sobrinhos, a imagem exata da mulher que construiu uma família perfeita. E acreditava estar segura dentro dela. Ao lado, Marcelo Albuquerque, 54 anos. Empresário respeitado no setor de aviação. O anfitrião ideal. Educado. Calmo. Orgulhoso da vida que construiu. Entre os 20 convidados, porém, havia alguém que observava mais do que brindava. Rafael Mendonça, 46 anos. Sócio de Marcelo em alguns negócios imobiliários. Elegante, carismático, sempre com um copo de uísque na mão. Para os convidados, apenas mais um amigo da família. Mas havia algo no jeito como ele olhava para Isabela. Algo que ninguém ali percebeu ou preferiu ignorar. Naquela noite ninguém gritou. Ninguém pediu ajuda. Ninguém saiu correndo. E ainda assim, aquela seria a última ceia. Na manhã de 25 de dezembro, Marcelo acordou cedo como de costume. Isabela ainda dormia. Ele beijou sua testa suavemente e saiu para resolver uma emergência na empresa, um voo particular de um cliente importante que precisava ser remarcado. "Volto para o almoço em família, amor", sussurrou, mesmo sabendo que ela não ouvira. Quando retornou às 13 horas, a casa estava estranhamente silenciosa. "Isabela?", chamou. Nada. Subiu as escadas em espiral. O quarto estava semi-escuro, as cortinas fechadas. Isabela estava deitada exatamente como ele a deixara. "Isabela, amor, vamos. A família está chegando." Ela não se moveu. Ele se aproximou. Tocou seu ombro. Frio. Muito frio. "Isabela!" Os minutos seguintes foram um borrão. Ligações desesperadas. Os bombeiros chegando. Os paramédicos tentaram reanimação. O médico olhando para Marcelo com aquela expressão que ninguém quer ver. "Foi rápido, Sr. Albuquerque. Provavelmente dormindo. Não sofreu. Morte súbita. Causa indeterminada. Comente aqui. Se você chegasse em casa e encontrasse seu cônjuge morto, qual seria sua primeira reação?" Clarice Albuquerque, 26 anos, a filha caçula, chegou aos gritos. "O que você fez com ela?" "Clarice, por favor." Marcelo tentou abraçá-la. Ela se afastou como se fosse veneno. "Você sempre foi frio com ela. Sempre controlador. Agora ela morre do nada?" "Não acredito." A Polícia Civil foi acionada. O delegado Eduardo Castro, 52 anos, cabelos grisalhos e olhos que já viram de tudo, tomou o caso. A investigação inicial não apontava nada. Nem arrombamento. Nem sinais de violência. Nem venenos óbvios. A autópsia preliminar. Parada cardiorrespiratória súbita.
possível causa natural. Mas Clarice insistia. Ele matou minha mãe. Eu sei. A investigação de Castro começou a desvendar camadas. Registros telefônicos mostraram algo curioso. Isabela e Rafael Mendonça trocavam dezenas de mensagens diárias. Às 2 horas, 3 horas da madrugada. Rafael Mendonça, 46 anos, empresário do setor hoteleiro. Solteiro, charmoso, frequentador da alta sociedade paulistana. Conheceu os Albuquerque 5 anos antes, em um leilão beneficente. Ele foi se infiltrando, explicou uma das amigas de Isabela à polícia. Primeiro como amigo do casal, depois como conselheiro financeiro de Isabela. Depois, bem, todo mundo sabia, menos o Marcelo. A verdade era mais complexa. Isabela apresentará Rafael ao marido como uma grande oportunidade de negócios. Marcelo, confiante, aceitará o novo sócio. Juntos investiram em 3 empreendimentos de luxo. Rafael dormia na casa de praia dos Albuquerque. Jantava com eles, viajava com eles e amava a esposa do sócio. Em outubro de 2016, Rafael deu o ultimato. Isabela, não aguento mais. Ou você deixa ele, ou eu desapareço da sua vida. Isabela hesitou. Amava Rafael, sim. Mas amava Marcelo também de um jeito diferente. E havia os filhos, a vida construída, a reputação. Me dê tempo, Rafael, por favor. Ela enrolou. Novembro chegou. Dezembro se aproximou. Até que, em 10 de dezembro, ela cedeu ao desespero. Vou terminar com ele, depois do Natal. Prometo. Rafael não acreditou mais. É sempre depois disso, depois daquilo. Você nunca vai deixá-lo. Na véspera do Natal, 23 de dezembro, algo mudou. Isabela ligou para Rafael chorando. Não consigo. Ele não merece isso. Eu preciso terminar com você. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que a ligação cairá. Rafael! Então é isso. Você escolheu ele. É pelo bem de todos, ela soluçou. Ele desligou. Mas não aceitou. Na noite de Natal, Rafael compareceu ao jantar como se nada houvesse acontecido. Sorriu para Marcelo. Brindou com Isabela. Mas por dentro fervia de raiva. O que ninguém viu. Durante o jantar, quando Marcelo se levantou para buscar mais vinho, Rafael passou pela mesa de Isabela. Sussurrou. Você é minha. Sempre será. Ela empalideceu. Mais tarde, na cozinha, quando Isabela foi buscar água, Rafael a alcançou. Última chance, disse ele, segurando seu braço com força. Rafael, por favor. Ou você vem comigo agora, ou eu conto tudo para ele. Hoje. Isabela olhou nos olhos dele e viu algo que nunca antes vira. Ódio. Está bem, ela mentiu. Amanhã conversamos. Mas Rafael sabia que era mentira. E decidiu. Se ele não podia tê-la, ninguém teria. Neste momento, qual foi o maior erro de Isabela? 1. Ter o caso com o amante e levar dentro de casa. 2. Não terminar antes. 3. Continuar frequentando o mesmo círculo. Rafael tinha acesso à casa. Conhecia a rotina. Sabia que Marcelo tomava um chá calmante todas as noites, preparado por ele mesmo. O que ele não sabia, Isabela também tomava o mesmo chá. Na madrugada de Natal, enquanto todos dormiam, Rafael entrou sorrateiramente na cozinha. Adicionou tetrodotoxina, veneno extraído do baiacu, praticamente indetectável em autópsias comuns, no pote de chá de camomila.
Seu plano? Marcelo tomaria o chá pela manhã como sempre fazia. Ele morreria. Isabela ficaria livre. E ele, Rafael, a consolaria. Mas o destino pregou uma peça. Naquela manhã, Marcelo saiu tão cedo que não tomou seu chá. Isabela, porém, acordou com insônia às 5 horas. Preparou seu chá. Bebeu. Às 5h47, seu coração parou. Com a insistência de Clarice e, surpreendentemente, testemunho de Rafael Mendonça, Marcelo foi preso preventivamente em 15 de janeiro de 2017. Rafael no depoimento. Marcelo sempre foi ciumento. Eu via como ele olhava para ela. Como a controlava. Clarice, histérica. Ele matou minha mãe? As provas, nenhuma contra Marcelo. Mas a pressão da mídia, o sobrenome famoso, a filha acusadora, foi o suficiente. Marcelo passou 3 meses na prisão. Sua empresa começou a desmoronar. Seus outros filhos se dividiram. Alguns acreditavam nele, outros não. O delegado Castro não conseguia seguir em frente. Tudo parecia limpo demais. Silencioso demais. Perfeito demais. A morte de Isabela Albuquerque fora registrada como um mal súbito. Nenhum sinal de violência. Nenhum pedido de socorro. Nenhuma testemunha. Mas havia algo que não encaixava. Na manhã do dia 26 de dezembro, enquanto o condomínio ainda estava vazio e coberto pelo silêncio pós-natal, Castro pediu acesso às câmeras de segurança internas. Não buscava um rosto. Buscava um erro. Às 4h32 da madrugada, uma das câmeras do corredor lateral captou um movimento estranho. Um vulto se aproximando da casa dos Albuquerque. A imagem era granulada. O ângulo ruim. Mas o corpo, a postura, a maneira de andar. Castro pausou o vídeo. Voltou. Ampliou. Altura média. Ombros largos. Passos contidos. Calculados. Aquele não era alguém perdido. Era alguém que sabia exatamente para onde ia. E para Castro, aquele porte era familiar. Rafael Mendonça. Rafael sempre pareceu comum demais para chamar atenção. Sócio de Marcelo em alguns negócios. Educado. Discreto. Inteligente. Nunca levantava a voz. Nunca criava conflitos. Mas, quando Castro decidiu olhar para o passado de Rafael com lupa, a imagem mudou. Antes de ser empresário, Rafael havia se formado em biologia marinha, com especialização em toxinas naturais. Um detalhe curioso. Um detalhe perigoso. A investigação seguiu em silêncio. Sem alarde. Uma busca discreta no apartamento de Rafael revelou mais do que o esperado. Na estante, livros técnicos sobre venenos de ação rápida e difícil detecção. Na cozinha, utensílios esterilizados demais. E, em uma gaveta esquecida, recibos de um fornecedor de peixes exóticos. Entre eles, uma compra feita no dia 22 de dezembro. Um baiacu vivo. Castro respirou fundo. Não era coincidência. Era método. Rafael foi chamado na delegacia. Rafael entrou na sala confiante. Camisa clara, postura relaxada, olhar firme. Ele acreditava que ainda estava no controle. Castro começou devagar. Rafael Mendonça. Você se formou em biologia marinha, correto? Faz muitos anos, delegado.
Tempo suficiente para esquecer tudo sobre toxinas? Rafael sorriu de leve. Acredito que sim. Castro inclinou-se para a frente. Então, talvez você não se lembre da tetrodotoxina. O sorriso desapareceu. Um veneno encontrado no baiacu. Paralisa os músculos, interrompe a respiração. Provoca parada cardíaca. E o mais interessante, desaparece do organismo em poucas horas. Silêncio. Rafael tentou negar. Disse que isso não teria nada a ver com o que aconteceu com Isabela. Castro colocou uma foto sobre a mesa. Então me explique por que sua digital está no pote de chá servido à dona Isabela. Rafael engoliu seco. Outra pasta foi aberta. E me explique por que você comprou um baiacu vivo 2 dias antes do Natal. O suor começou a surgir na testa. Castro baixou a voz. Você não planejou matá-la, Rafael. Planejou matar Marcelo. Rafael levantou o olhar pela primeira vez abalado. O chá era para ele. Mas foi ela quem bebeu. A sala ficou em silêncio por longos segundos. Então, a voz de Rafael quebrou. Ela me prometeu. Disse que ia deixar ele. Que eu não precisava ter pressa. A raiva emergiu. E depois riu. Disse que eu era só uma distração. Um passatempo. Castro não disse nada. Apenas ouviu. Se ela não fosse minha, não seria de mais ninguém. Rafael baixou a cabeça. O crime não fora um impulso. Foi um erro de cálculo. O veneno não deveria ter sido dela. Mas o destino não segue planos. Isabela morreu minutos depois. Marcelo sobreviveu sem jamais saber que também fora alvo. Rafael acreditou que o silêncio o protegeria. Que o veneno perfeito o salvaria. O julgamento de Rafael Mendonça começou em março de 2018. A promotoria apresentou as imagens das câmeras, as compras do baiacu, as pesquisas sobre tetrodotoxina no computador dele, o depoimento do fornecedor e a confissão gravada. A defesa tentou homicídio culposo. Ele não queria matar Isabela. Mas a promotora foi incisiva. Ele colocou veneno deliberadamente. O alvo errado não torna o crime menos doloso. O júri, culpado por homicídio qualificado. A pena foi 28 anos de prisão. Comente aqui, a pena foi justa? 28 anos para um homicídio com veneno? Marcelo foi inocentado. Sua filha Clarice caiu em lágrimas no tribunal. Pai, me perdoe. Rafael cumpre pena em regime fechado. Recusou todas as visitas. Marcelo vendeu a mansão. Mudou-se para uma casa menor. Reconciliou-se com Clarice, mas a relação nunca mais foi a mesma. A empresa de Marcelo faliu. A de Rafael também. A família Albuquerque se fragmentou. Os amigos tomaram lado.
E a verdade mais dura: Isabela morreu por um crime destinado a outro. Vítima de um amor que se transformou em possessão. De uma traição que virou tragédia. Se você ouviu essa história até o fim, uma coisa é certa: ela não termina quando o vídeo acaba. Quem você acha que carrega a maior culpa? Isabela, pela traição silenciosa. Rafael, pelo crime irreversível. Ou Marcelo, pela cegueira voluntária diante de sinais óbvios? Até onde o ciúme pode levar uma pessoa comum? E em que momento uma paixão deixa de ser amor e passa a ser uma obsessão perigosa? Responde aqui nos comentários. Se você fosse Marcelo, teria desconfiado antes? Você acha que esse crime poderia ter sido evitado? Agora, se essa história te prendeu, faça 3 coisas simples e importantes. Deixe o like. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Comente, nem que seja uma palavra. Seu comentário mantém essa história viva. Siga nosso canal no Rumble. O link está fixado no primeiro comentário. Lá publicamos conteúdos que muitas plataformas não entregam, histórias mais cruas, completas e sem cortes. Conheça nossa loja online recomendada. O link também está no comentário fixado. Produtos selecionados, confiáveis e que ajudam a manter esse projeto vivo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender uma coisa importante. Traições, mentiras e silêncios sempre deixam rastros e consequências. Porque, no fim, o perigo nem sempre vem de um estranho na escuridão. Às vezes, ele senta à sua mesa de jantar